Oi, oi, bom dia Jordana, seja bem-vinda, bom dia Jojo Costa, bom dia Silvane, Rosária, deixa eu fechar aqui porque o som aqui tá ótimo. Sejam todos bem-vindos quem tá chegando aí, né? Estou um pouquinho atrasada, mas apareci, deu certo, então sejam todos muito bem-vindos. Quero pedir pra todo mundo que tá aí, gosta já da live, vamos nos taps, pessoal, vamos já curtindo essa live? Eu acho que se a gente começar curtindo já é ótimo, porque quando a gente chegar em 2K, a gente começa o nosso tema de hoje. Vou pegar aqui meu tablet para eu poder acompanhar, então obrigada a quem tá curtindo, sejam bem-vindos, tá bom? Quem ainda não curtiu, ainda não republicou, vamos aproveitar esse comecinho da live para poder republicar? Vamos todo mundo republicando? Gente, para republicar é muito fácil, tá? Basta você ficar apertando na tela durante um tempo e clicar na opçãozinha amarela que aparece ali, republicar, fechou? Oi Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Como é que você está? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Deixa eu entrar aqui na minha live. Cadê meu... Aqui, meu estúdio. Bom dia, Vini, seja bem-vindo, tudo bem? Pessoal, vamos republicando? Quando a gente chegar em 2K, a gente começa essa live. Então, ó, todo mundo ajudando nos taps, beleza? Porque às vezes uma pessoa só vai curtindo, a outra não vai curtindo, e aí a gente demora muito mais pra chegar. Então, todo mundo aí curtindo, republicando. Bom dia, Luiz. Ó, pra republicar, basta você fazer o seguinte, ó. Fica apertando na tela aqui, clica na opçãozinha amarelo republicar, pode ser? Que daí a gente já começa essa live e a gente já pode aí levar ela para mais pessoas. Eu acho que eu vou tirar esse... Como é que a gente tira esse adesivo aqui, gente? Vou tirar esse adesivo porque tá me atrapalhando. Como é que a gente faz pra tirar? Aqui, ó. Pronto. Certinho. Pô, pronto. Sejam todos muito bem-vindos, então. Vamos nessa, pessoal. Ó, republiquem a live, todo mundo. A Luana, ela tá compartilhando. Obrigada, inclusive, Luana, por compartilhar. Vamos republicar enquanto isso, gente, ó. Apertando na tela, clicando na opçãozinha amarelo pra gente poder começar. Laris, obrigada por curtir a live. Vamos nessa, todo mundo nos taps. Curte, pra gente chegar nos 2K. O tema da nossa live de hoje, que a gente vai falar, é sobre o toque, certinho? Bom dia, Cleia. Que significa o quê? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu ia trazer o transtorno do estresse pós-traumático, mas essa semana eu preferi trazer o toque. Aí na semana que vem eu trago o transtorno do estresse pós-traumático. Fechou? Kathleen, bom dia. Pode fazer sua dúvida, Kathleen, não tem problema nenhum. Enquanto isso, a galera vai curtindo pra gente chegar nos 2K. E quem ainda não republicou, vamos republicar pra gente poder falar sobre esse tema tão importante de hoje, que é sobre o toque. De acordo com o nosso DSM, certinho? O toque que a gente vai conversar, sempre de acordo com o nosso DSM. Kelly, muito obrigada por me seguir. Acabou de começar, Vini. Acabou de começar. Quando chegar em 2K, eu vou começar o tema. Fechou? Bom dia, Caio. Então vamos todo mundo nos taps. Ó, a gente tá com o quê? 800 likes. Então, ó, tá longe ainda da gente poder começar. Enquanto isso, vamos todo mundo republicando. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. Gente, isso aí, ó, que o Luiz falou, muito importante. Tap na tela, todo mundo curtindo. DSM, Elane, é o nosso manual diagnóstico dos transtornos mentais. A maioria dos profissionais da saúde mental, psiquiatras, neurologistas e psicólogos, a gente utiliza bastante esse livro azul aqui. Talvez você não consiga ver, mas ele é o nosso manual diagnóstico, onde tem todos os critérios dos transtornos mentais aí que existem no mundo todo, né? Então, o livro ele tem mais de 1000 páginas, é gigantesco e a gente já tá na quinta versão dele. Bem interessante. Bom dia. Deixa eu ver o que vocês perguntaram enquanto isso. Enquanto isso, nos taps pra gente poder chegar em 2K.
queria saber da onde vem a expectativa, porque a gente cria tanta expectativa nas coisas e nos frustramos. Kathleen, colocar expectativa nas coisas acaba sendo até comum do ser humano, tá? Não é como se fosse algo excepcional. Da onde pode vir, isso vai depender da sua história, né, da sua trajetória, porque se você é uma pessoa que coloca muitas expectativas, isso deve ter tido alguma influência literalmente no seu jeito de ser, na sua história, entendeu? Então, existe isso aí. Você disponibiliza os livros para comprar? Não, esses livros aqui eu comprei. Eu comprei no meu bolso. Mas eu não vendo não. Keila, obrigada por me seguir, Keila. Seja muito bem-vinda. Gente, chegamos nos 2K. Então a gente já pode começar essa live me apresentando aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e estou me especializando em transtornos de ansiedade e pânico, certo? Então o meu nicho aí, tanto dos meus atendimentos quanto o meu nicho no geral são os transtornos de ansiedade e pânico. Quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, entra todos, né? Entra a ansiedade generalizada, entra a ansiedade social, entra também o toque, inclusive, porque ele vem de uma ansiedade, enfim. Então, estou me especializando no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico, mas faço avaliações neuropsicológicas na sexta-feira e durante a semana, na segunda a quinta, eu atendo os meus pacientes. Para os curiosos, eu me formei no final de 2022, então eu estou no meu 3º ano de atuação como psicóloga, certo? 3º ano aí, já que eu tô nessa trajetória atendendo os meus pacientes durante a tarde e durante a noite. Eu tenho isso, ansiedade e TDAH, e nessa última semana tô sofrendo muito, não durmo. Olha só. Oi, Lorenzo, bom dia. Quanto tempo, Lorenzo? Seja muito bem-vindo. Gente, todo mundo republicando essa live, então, pra gente já poder começar o nosso tema? Vamos nessa, todo mundo aí, quero ver todo mundo clicando em republicar. Apertando na telinha, republicando. Deixa eu ver quem tá conseguindo. Ó, o Caio conseguiu, o Lorenzo conseguiu. Quem mais? Vamos nessa, todo mundo republicando. Cida, obrigada por me seguir, Cida, seja bem-vinda. Seguinte, então vamos lá. Pessoal, o que é o TOC então, né? Que foi o que eu coloquei aqui, inclusive. Você conhece o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Porque, de fato, quando a gente fala do TOC, as pessoas, elas literalmente já pensam que deve ser uma mania de organização, né? Eu gostar de tudo no lugar certo, certo? Só que, será que de fato o TOC é isso? Qual que é a opinião de vocês? Será que quando você fala de uma pessoa, aquela pessoa ali tem TOC, quer dizer que ela tem uma mania de organização? Quer dizer que ela quer tudo no lugarzinho certo, sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Quem acha que TOC é isso, coloca sim, aqui no chat. Quem acha que TOC não deve ter muito a ver com isso, coloca não. Quero saber a opinião de vocês. Quando a gente fala de TOC, gente, e aí? É só uma mania de organização ou gostar de tudo no lugar certo? Sim ou não? O Lourenço. O nome disso é esposa, real. Real. Um pouco disso também. Gente, na realidade, o que o nosso DSM, o nosso manual diagnóstico, que eu falei ali no começo da live, dos transtornos mentais, ele traz? TOC não é isso. Não é isso. O próprio nome já diz, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, obsessivo, obsessões. O que são obsessões? Cara, obsessão pode ser pensamentos, pode ser imagens, pode ser impulsos que você tem que ficam se repetindo o tempo todo, sabe? Ficam se repetindo o tempo todo e é completamente indesejado. A pessoa, ela é completamente desejada, é intruso. Vem até dos pensamentos intrusivos que a gente falou na segunda-feira. E compulsivo, ou seja, as compulsões. Bom dia, Cairo. Compulsões são o quê, gente? Basicamente, comportamento repetitivo. Basicamente, rituais, que a gente chama. Certo? Rituais mentais. Então, a pessoa, ela sente que ela precisa fazer aquilo para poder aliviar a ansiedade dela. É isso que causa as obsessões. Então, o TOC, ele não é só essa mania, ele é um transtorno, gente, que toma horas da vida da pessoa. O TOC toma horas do dia de alguém, vocês entendem? Que é algo, assim, muito, muito complexo, tá? Inclusive, eu até queria saber, vocês já confundiram aqui, quando vocês ouviram falar e tudo mais, vocês já confundiram TOC com mania?
Vocês já tiveram essa confusão de confundir o que é toque, o que é uma mania? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim. Bom dia a todo mundo que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, não se esquece de ir republicando essa live pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas. Então vamos todo mundo republicar, fechou? Fica apertando na tela e clicando na opçãozinha amarelo. Aí, ó, muitas pessoas já, tá vendo? Bom dia, Flávia. Luciana Tavares, obrigada por me seguir, Luciana, seja muito bem-vinda. Pessoal, então, o que a gente tá entendendo? Que as obsessões do toque... Ah lá, já achei que tinha toque, mas acho que é tag com caráter mais obsessivo. É importante a gente entender, né, JS? Porque as obsessões do toque, elas não são aqueles pensamentos comuns que a gente tem. Às vezes você tem pensamentos comuns. As obsessões, quando a gente está falando desse quadro do toque, são ideias completamente ali invasoras da nossa mente. E isso aparece de forma muito repetitiva, é angustiante, parece que aquilo está grudado na sua cabeça e você não consegue tirar. É literalmente isso. O que é o toque, ó, Vera Lúcia? Estou explicando agora. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo gigantesco de estar contaminada. Tem gente que desenvolveu toque depois da pandemia, né? Quando a gente falava do corona e tudo mais, tem pessoas que desenvolveram toque depois da pandemia. Toque de contaminação, né? Então, uma pessoa que tem um medo gigantesco de se contaminar. Ou uma pessoa que tem uma dúvida que não termina nunca se ela trancou a porta ou não trancou. Ela tem uma dúvida que não termina nunca se ela desligou o gás, se ela desligou, sabe assim? Algo nesse sentido. Então, o que a gente entende? Gente, tem gente também que tem toque com pensamentos relacionados a coisas ruins, ou pensamentos proibidos, que a gente chama, que não tem nada a ver com o que a pessoa é. Ó, eu não sei se já aconteceu com vocês, não necessariamente é toque, mas só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Já aconteceu de vocês terem um pensamento indesejado, que esse pensamento ficou rodando na sua cabeça, sem você querer, e não saía de jeito nenhum? Já aconteceu? Coloca um eu aqui pra mim. Coloca eu aqui, quem já aconteceu isso? Um pensamento indesejado, ele fica ali rodando na sua cabeça, mesmo sem você querer, e ele não sai de jeito nenhum. Vamos ver. Às vezes tenho dúvida se tomei ou não o meu remédio diário. Olha só. Fizeram uma pergunta de uma diferença de mania e uma diferença de toque, né? E a diferença vai ser em como isso interfere na sua qualidade de vida. O quanto isso impacta na sua funcionalidade mesmo, literalmente, sabe? Na sua qualidade de vida. Beleza? Então, Lares, é isso. Eu vou falar sobre isso, tá? Pra vocês conseguirem entender. Gente, quem ainda não republicou, vamos republicar. Quem perguntou sobre o meu canal no YouTube, é só vocês colocarem Rafaela Duarte Neuropsicóloga, que vocês acham lá o meu canal no YouTube. E lá eu tô postando todas as lives que eu faço durante a semana. Então, essa semana a gente já falou sobre vários temas. A gente falou pensamento intrusivo, dependência emocional. Ontem a gente falou sobre depressão sorridente. Hoje a gente tá falando sobre toque e amanhã vamos falar sobre términos. Então, se você quiser assistir todas essas lives que a gente teve durante a semana, vai lá no YouTube e procura Rafaela Duarte Neuropsicóloga e segue o perfil para não perder as lives, porque olha só quantas lives a gente já fez. Então, se você tá gostando, já segue aí para você não perder. Combinadinho? E republiquem, gente, para eu responder aqui vocês, vamos todo mundo republicando aí, fechou? Vamos todo mundo ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha em amarelo. Ó, o Tony colocou, eu tinha muito com número par. A Elivânia, eu às vezes tenho isso. Eu fechei a porta, mas aí eu tenho que confirmar de novo. Mas quantas vezes você faz isso, Elivânia? Tem que ver isso. Você gostou, Rivânia? Eu gostei também. E a tag pode causar pensamentos parecidos com o toque, mas não ter rituais, por exemplo? Olha, quando a gente fala da tag, do transtorno de ansiedade generalizada, os pensamentos, eles são muito intrusivos de fato, né? Mas são cenários catastróficos e você não existe esses rituais para aliviar a ansiedade no caso da tag, entendeu? Então, pensamentos parecidos, pensamentos intrusivos, sim. Pensamentos intrusivos, pensamentos parecidos, sim. Mas não... Porque vocês... Gente, o que eu preciso que vocês entendam? O toque, ele também é um transtorno de ansiedade. Ele tá dentro dos transtornos de ansiedade. Vocês sabiam disso?
Quem sabia que o toque está dentro dos transtornos de ansiedade? Então, de fato, existe essa correlação, apesar de que são condições distintas, são condições diferentes, tá bom? Eu tranco meu carro 6 vezes para ter fechado direto, olha só. O que será isso? Até a senha do celular eu esqueci. Elivânia, não chegou o restante da sua mensagem. O toque tem tratamento com remédio ou só terapia? Olha, depende, Lu, mas na maioria dos casos precisa sim de um acompanhamento multidisciplinar, beleza? Gente, ó, seguinte, quem ainda não republicou essa live, vamos republicar, todo mundo que chegou agora, Yasmin chegou agora, tem uma galera aí também que chegou agora, apertando na tela aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarela, vamos levar essa live pra muitas mais pessoas que precisam escutar isso que a gente está conversando hoje. Então, todo mundo republicando. Vamos nessa? Deixa eu ver quem consegue fazer isso para mim, por gentileza. Ó. Aperta na tela, Bianca conseguiu, colocando aqui na opçãozinha amarela. Boa. A Bianca conseguiu, a Elivânia também compartilhou. Obrigada, Elivânia. Raclícia, obrigada por republicar. Boa, Miranda, Solange, boa Solange, obrigada por republicar. Oi, Guga, obrigada pelo heart me. Rivânia também conseguiu, é isso aí. Vamos todo mundo republicando. Cleia Moraes, obrigada, Cleia, por republicar. Então, aquilo que eu falei, para aliviar essas obsessões, entram as compulsões, que são aquelas tentativas da gente neutralizar ou da gente conseguir controlar então esses pensamentos. Eu vou lá e fico lavando as mãos dezenas de vezes. Eu vou lá e fico checando as portas e as janelas o tempo todo, de forma repetida. Eu fico contando, eu fico organizando objetos de um jeito específico, certo? Eu fico repetindo palavras mentalmente o tempo todo, eu fico rezando em excesso, porque também tem os rituais religiosos, então tem pessoas que ficam rezando em excesso por conta do toque, porque se eu não rezar não sei quantas vezes, algo de ruim vai acontecer. Então eu rezo. Sabe assim? E aí, beleza. Você fez essas compulsões e o alívio, ele é imediato. Só que ele é sempre temporário. Quando a gente está falando de toque, o alívio sempre é temporário. Ou seja, logo a ansiedade ela volta. Logo a ansiedade volta e logo o ciclo recomeça. Fechou? Tem alguém que está assistindo a live que já percebeu que quanto mais você tenta controlar um pensamento, mais ele insiste em voltar? Vocês já tiveram essa impressão? Coloca sim ou não aqui pra mim quem já teve essa impressão. De que quanto mais a gente tenta controlar um pensamento, mais ele insiste em voltar. Sim ou não? Me contem. Eu vou ver o que vocês estão dizendo no chat. Caio, obrigada pela ajuda de sempre, viu? Ó, vamos lá. Então, eu não tenho muitos rituais assim, só pensamentos catastróficos, tipo aqueles e se. JS, então isso não é toque, tá? Porque é uma característica fundamental que exista esses rituais. Quando a gente diz rituais, a gente diz essas compulsões, né? Eu sabia porque corri para estudar sobre depois de perceber algumas coisas, olha só. E Tony, você começou um acompanhamento psicológico ou não? Bom dia, eu acho que tô com crise de pânico. RF, o que faz você pensar que você está com crise de pânico? Me conta. Oi, bom dia, live Psicoajuda com a Rafaela. Obrigada, Guga. Oi, Rafa. Oi, Raquel. O toque também se manifesta em compras? Compulsão por compras? Olha, compras é um pouco mais difícil do toque se manifestar, viu, Raquel? A gente precisa ver se isso é toque mesmo ou se é literalmente uma compulsão por compras, para alívio de uma ansiedade ou para regulação de uma emoção. Às vezes você não sabe lidar com as suas emoções e você tem compulsão, tanto por compras quanto por alimentos, compulsão alimentar, né? Eu não sei lidar com essas emoções difíceis e aí eu vou lá comprar pra me sentir melhor. É complicado, né, Raquel? Porque eu aposto que a partir do momento que você faz esse tipo de comportamento, isso não cessa, né? A ansiedade não cessa. O que você tá sentindo não cessa. Então isso vai voltar do mesmo jeito. É complicado. Por isso que a gente precisa fazer terapia, né, gente?
Abel, o que é psicologia na prática? Horário é um peso, é isso? Abel, eu não sei se você chegou agora, mas não é sobre isso que eu tô falando, até porque a ciência e a religião, elas não andam juntas, tá? O que eu tô dizendo é que existem rituais religiosos dentro do toque, dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Então fica na live para você entender, porque quando a gente pega o bonde andando e só pega uma parcela de uma fala, isso complica, Bel. Então fica na live que você consegue ter um entendimento melhor do que eu tô falando. Fechou? Combinadinho? Gente, deixa eu ver se vocês têm mais perguntas, porque agora a gente vai conseguir entrar um pouco mais nesse assunto que a gente tá falando, certinho? Bom dia, Bill, bom dia, Luciane, bom dia todo mundo. Como vencer o pânico, transtorno do pânico? Transtorno do pânico vem também do transtorno de ansiedade, Luana. Na real, a gente precisa entender o que tá causando a sua ansiedade. Ou seja, terapia. Como que a gente vence o pânico? Começando um tratamento psicológico, tá bom? Eu achei que tinha porque tem aquele toque e eu tinha os pensamentos assim, só que sem compulsão. Entendi, JS. Bom, de qualquer forma, JS, o que seria legal você fazer? Não fique tentando fazer autodiagnóstico. Procure um psicólogo, porque junto com o psicólogo você pode achar o que tá acontecendo, né? Você pode nomear o que tá acontecendo. O que fazer para saber mais sobre o assunto? Qual assunto? Celo? É Celo? Qual assunto, Celo? Me conta. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? De acordo, então, com o nosso DSM, que é esse livro azul que tá tampadinho aqui, o nosso DSM, Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o toque só é diagnosticado quando esses sintomas são o quê? Consumidores de tempo, o quê? Consumidores de tempo, eles ocupam mais de 1 hora por dia com você fazendo aquilo e que causam sofrimento clinicamente. Significativo. Então vai atrapalhar o seu trabalho, esses comportamentos vão atrapalhar a vida social e esses comportamentos vão atrapalhar os seus relacionamentos. Tá bom? Gente, tá travando aí pra vocês ou tá tranquilo? Pra mim tá travando um pouquinho. Tá de boa ou tá travando? Vocês podem me dar esse feedback? Bianca, sim, eu faço atendimento online e faço avaliação neuropsicológica. Tá travando ou tá de boa, gente, pra mim? Tá normal? Travou um pouquinho, né? Minha internet tá péssima esses dias, gente. Falava pra vocês. Mas agora voltou, né? Agora voltou? Ou não? Oi, Helenise, bom dia, seja bem-vinda. Voltou? Voltou? Voltou, né? Acredito que sim. Foi só um pouquinho. Então tá bom. Então vamos continuar. Se travar, vocês me avisem, por gentileza. Aqui tá normal? Olha, Tony, interessante. Gente, quem estiver travando muito, sai da live e entra de novo. Sobe e desce. Você consegue voltar aqui pra cá, tá? Vamos lá. Seguinte. Então, ou seja, o toque não basta você ter manias. Não basta você ter manias. O impacto é real na sua qualidade de vida. Beleza? O impacto é real. Então a gente vai falar sobre isso. Outro detalhe importante que eu queria deixar muito claro em relação ao toque, pessoal, é que o toque, a gente tem que diferenciar de traços da personalidade de alguém. Tem pessoas que são extremamente meticulosas, que gostam de organização, mas que não têm o toque. Não tem o transtorno do toque, fechou? Lembra sempre disso, no toque as pessoas muitas vezes não querem agir desse jeito. Eu sinto que eu preciso agir desse jeito, porque a ansiedade é tão insuportável que eu preciso agir dessa forma. Não é prazer, gente. Quando a gente fala do toque, a gente tá falando de um sofrimento, literalmente, tá bom? Bianca, para você entrar em contato comigo, para você poder saber mais informações sobre terapia, basta você me mandar uma mensagem do lado do chat, nesse balãozinho amarelo, aqui ó, com essa setinha para cima escrito serviços, que você consegue cair na minha DM, e aí você me pergunta e tudo mais, tá bom? Ó, já tá claro aí, fechou? Deu para entender? Isaac, obrigada por me seguir, Isaac, seja muito bem-vindo. Oi, Gisele.
Tudo bem? Obrigada pelo Heart Me, seja bem-vinda. Gente, quem ainda não republicou, vamos republicar pra gente poder levar essa live para mais pessoas? Todo mundo fazendo igual a mim, ó, apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha em amarelo. Vê quem consegue fazer isso pra mim. Bom dia, Maria, bom dia todo mundo. E no caso das pessoas que têm que se esforçar para fazer as coisas, minha mente não me ajuda. Rosane, isso pode vir de muita coisa, viu? Pode vir de algum sofrimento emocional, pode vir de algum outro transtorno associado, por exemplo, o TDAH, que existe essa dificuldade muito grande na concentração e no foco e na organização. Só que a gente precisa entender, na real, da onde que pode vir. Você tem que começar a terapia para você saber, fechou? Pessoal, quem tá assistindo a live pela primeira vez... Existe alguém que tá aqui pela primeira vez, que não conhecia a minha live? Coloca eu, quem tá aqui pela primeira vez. Quero ver quantas pessoas temos aí. Vamos ver. Eu. Deixa eu ver quantas pessoas são novas aqui. Olha, muitas pessoas. Solange, a Claudiane, o Valdinei, 3 pontinhos. Tatiane, obrigada por me seguir, Tati. Seja bem-vinda. Gente, então sejam muito bem-vindos, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu faço lives aqui de segunda a sexta, às 10h30 no horário de Brasília, tá? E eu trago vários temas da psicologia pra vocês. Então essa semana a gente já falou sobre pensamento intrusivo, a gente já falou sobre dependência emocional, a gente falou sobre depressão sorridente, a gente falou sobre... que mais? Sobre toque, e amanhã a gente vai falar sobre términos. Então, se você não quiser perder as próximas lives, segue aí o perfil, deixa o convite aí para vocês seguirem o perfil e poderem acompanhar as lives, caso vocês gostem. Tudo bem? E então, sigam aí para vocês não me perderem pela For You. Teve gente que já me viu pela For You, mas ainda não tinha me seguido, né? Então, me abracem aí, todo mundo que estiver gostando. Outra coisa, vocês... A minha live, ela tá chegando a quais lugares aí do Brasil? Vocês podem me dizer da onde que vocês são do Brasil? Me contem, ou fora do Brasil também, até onde a live tá chegando. Aqui, sou de São Paulo, e vocês? Obrigada pelos presentinhos. Rio de Janeiro, bom dia Tami, Goiânia, Rio, Belo Horizonte, Pará, Feira de Santana, Bahia, Mariane de São Paulo, Espírito Santo, Tocantins, Rio Grande do Sul. Osasco, a Vilma, bom dia. São Gonçalo, RJ, legal. Sejam todos muito bem-vindos. Mato Grosso do Sul, legal. Sejam bem-vindos então, viu? São Mateus, Espírito Santo, Isaac, seja bem-vindo. É isso. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Espero que vocês gostem aí da minha live, tá bom? Meu filho é autista, suporte 1. Eu acho que também tenho, é tão difícil. Mel, entendi, TDAH. Mel, de fato, né? Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente sabe que existe um fator genético muito forte, além de outros fatores, né? Mas o fator genético é um dos mais fortes quando a gente fala desses dois tipos de transtornos. Então assim, Mel, não sei se você faz terapia, não sei se você cuida da sua saúde mental, ainda mais sendo uma mãe atípica aí, né? A gente precisa cuidar de quem cuida também. Então, Mel, você também merece cuidado, né? Eu aposto que seu filho tem aí o cuidado dele, mas você também precisa ter o seu. É importante, tá bom? Vamos lá, vamos então continuar. Quem ainda não republicou, vamos republicando, beleza? Quem já fez perguntas, manda de novo, caso eu não tenha respondido. E quem, então, para republicar, basta ficar apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela. Pode me descrever alguns sintomas do perfeccionismo? Isso é algo psicológico? Lu, perfeccionismo vem muito com a procrastinação, tá? Tem pessoas que procrastinam demais porque ficam esperando o momento perfeito para começar a fazer. Ficam esperando a circunstância perfeita para começar. Fica paralisada, perfeccionismo paralisa, né? Ou perfeccionismo atrapalha muito. Então assim, Lu... É algo psicológico porque vem de coisas, não é uma qualidade, até que ponto pode ser uma qualidade, né? Se a gente parar pra pensar. Mas da onde vem, Lu, aí a gente vai precisar entender na clínica, né? A gente vai precisar começar uma terapia pra conseguir entender da onde que vem. Quem mais fez perguntas? Tivemos mais perguntas?
Eu não vi. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem de novo pra mim pra eu conseguir ver, beleza? E a gente vai continuando essa live, tá bom? Vamos lá, vamos todo mundo nos steps. Vamos chegar em 15k? Vamos chegar em 15k todo mundo aí? Porque no toque achamos que somos o escolhido. Por quê, Tony, o escolhido? Não entendi. É a primeira vez que eu escuto isso. Então, eu não sei se isso vem do transtorno em específico ou vem de você mesmo, tá? Tem que entender, Tony. Eu quero seu nome no YouTube pra eu me inscrever. Ah, tá. Tá bom, então você vai lá no YouTube, procura. Deixa eu mostrar pra você. Ó, Luana, vai no YouTube, procura aqui, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga lá no YouTube, beleza? Lá eu tô jogando todas as lives que a gente fala. Então, ó, tem a live da dependência emocional, tem a live da depressão sorridente, tem a live da diferença entre TDAH e TEA. Então, se você quiser aí acompanhar as lives perdidas que você não conseguiu assistir, vai lá no YouTube, procura Rafaela Duarte, neuropsicóloga ou @psi.rafaduarte, que você já consegue se inscrever lá e ser notificada quando jogar a live. Fechou? Como o toque pode se desenvolver? Então, quando a gente fala dos transtornos mentais, os transtornos psicológicos, eles têm causas multifatoriais, tá? Então, muita coisa pode causar um toque. Causas multifatoriais são o quê? Pode vir da parte genética, pode vir das suas experiências de vida, pode vir de algum trauma que você sofreu, pode vir também do contexto social. Então, gente, os transtornos psicológicos, eles têm causas multifatoriais. Por quê? Porque nós, seres humanos, já somos seres biopsicossociais. Então, nós somos seres humanos em que a gente tem que levar em consideração a biologia, a gente tem que levar em consideração a psicologia e a gente tem que levar em consideração a parte social também, beleza? Por exemplo, tem muita gente que já desenvolveu o toque depois da pandemia. Tem pessoas que desenvolveram o toque depois de um trauma muito grande. E aí desenvolveu o toque de se lavar, né? Então existem muitos fatores que podem desenvolver, tá? Não existe um único fator. Eu me sinto exatamente assim, eu não faço as coisas porque eu não vou fazer bem feito, então deixo pra lá, tá vendo? Toque é a mesma coisa que pessoas que têm mania de limpeza? Não, Flávia, não necessariamente. Mania de limpeza pode ser algo que não afeta a sua vida. Beleza, eu gosto de tudo limpinho, mas isso não afeta, por exemplo, o meu trabalho, as minhas relações, o meu dia a dia. Agora, se essa limpeza é excessiva a ponto de você não conseguir sair da sua casa enquanto você não vê tudo exatamente brilhante no lugar, e isso faz com que você se atrase para os seus compromissos, isso faz com que você se atrase no trabalho, isso faz com que você, prejudique a sua qualidade de vida, aí a gente tá falando de um toque, então. Fechou? É sempre o nível, gente, é a intensidade, é o impacto na sua vida que vai diferenciar uma mania comum de um transtorno obsessivo-compulsivo. Beleza? Vamos lá, vamos entender as obsessões primeiro? Acho que é legal a gente primeiro entender as obsessões, depois entender as compulsões. O que acontece? A obsessão, ela é o coração do toque. Vamos falar assim, né? O que o DSM, o nosso livrinho azul que eu sempre coloco aqui, ele diz pra gente, né? O nosso manual diagnóstico aqui, ó, dos transtornos mentais. Ele diz pra gente o que ele define como obsessão. Pensamentos, imagens ou impulsos que surgem de forma repetitiva. De forma repetitiva, de forma intrusiva, de forma indesejada. É isso que é a obsessão. Obsessão não é pensamento normal, gente. Eu tenho um pensamento normal no meu dia a dia, que veio na minha mente e boa. Não. Obsessão é esse pensamento que ele vem, só que ele gruda e ele não sai de jeito nenhum. Imagina alguém que passa o dia inteiro com medo de estar contaminado por germes. Veio esse pensamento: eu tenho muito, muito medo de estar contaminada por germes. Eu sei que isso pode não fazer sentido, eu sei, mas a ideia volta o tempo todo.
e o tempo todo que essa ideia volta, de eu estar pensando que eu estou contaminada, isso volta com tanta intensidade, que mesmo sabendo que isso talvez não faça sentido, isso gera uma ansiedade muito grande em mim. Independente. Qual é o outro exemplo? O outro exemplo é aquela dúvida: será que eu desliguei o fogão? Será que eu tranquei a porta? Uma pessoa que tem toque, ela pode aparecer, ou melhor, uma pessoa que tem toque, ela pode sofrer demais, porque esse pensamento, ele aparece centenas de vezes. Será que eu tranquei? Será que eu desliguei o fogão? Aparece centenas de vezes. A pessoa não consegue se concentrar em nada, de tanto que esse pensamento vem com força. Vocês entendem? Vera, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda e bom dia pra você. Vamos ver, o toque pode tentar te convencer de algo, mesmo você não sendo, também pode existir. Porque as coisas aparecem mais dar certo quando o ritual é feito. Porque é justamente assim, Tony, que o toque funciona. É justamente assim. Você acha que você precisa fazer aquilo, esse ritual, para que as coisas não deem errado. E aí você faz o ritual, isso reforça o comportamento, mas isso não cessa, sempre volta. Por isso que o tratamento precisa ser muito bem direcionado. Quando eu me formar, quero ser igual a você. Obrigada, Miranda. Obrigada pelo feedback. Eu fico desesperada quando alguém resfriado chega perto. A pessoa pode mandar mensagem aleatória para outras pessoas devido à medicação de ansiedade? Débora, depende da medicação. Em relação à medicação, eu não vou entrar porque eu não sou médica, tá? Você tem que ver isso com o seu psiquiatra. Então, é a pergunta que você pode fazer com o seu psiquiatra. Tenho toque, tenho em mente que se eu não fizer determinada coisa, algo de ruim pode acontecer. É essa a matriz, né? É daí que vem o toque, de fato. Se tem o toque, Dani, você vai precisar procurar um profissional da área. Você vai precisar procurar um psicólogo ou uma psicóloga para conseguir entender se você de fato tem o quadro do toque ou se é alguma outra coisa. Se é alguma outra ansiedade. Beatriz, eu estabeleço metas no trânsito. Por exemplo, se eu não passar daquele carro antes do semáforo, eu morro. Ok, Bia. Nossa, tá, vamos lá, Bia. E olha só, né, porque se a gente parar pra pensar, é um pensamento que às vezes conscientemente você sabe que não faz sentido, não é? Que vem mais daqui. Só que isso tá influenciando e tá te colocando até em risco, né? Porque, imagina, você coloca como essa meta, senão algo ruim vai acontecer. E aí você vai lá, né, e meio que se arrisca também. Então, isso já tá interferindo na sua qualidade de vida, querendo ou não. Vai tentar ter controle de tudo nesse sentido, né? Então, Beatriz, eu não sei se você faz terapia, eu não sei se você faz acompanhamento psicológico, mas seria muito legal se você fizesse. Fechou? Até pra tomar cuidado, né, gente? Tomar cuidado. Então, gente, vamos lá. Pensamentos obsessivos, eles variam muito, tá? Pensamentos obsessivos, eles variam muito e muitas vezes eles não têm relação nenhuma com desejo e valores, vamos falar, da pessoa. Por exemplo, se a gente está falando da obsessão de contaminação exagerada, o que acontece? Ou então de simetria, né? Tem pessoas que têm pensamentos obsessivos de simetria, de contaminação, de dúvida, de responsabilidade exagerada. Se eu não checar isso aqui, algo ruim vai acontecer. Se eu não fizer isso aqui, algo ruim vai acontecer. Ou então até pensamentos agressivos, que deixam a pessoa em pânico, porque aquilo não condiz com o que ela é. Vocês entenderam? Por exemplo, eu vou falar de um muito comum. Tem algumas pessoas que são, por exemplo, é uma pessoa que é profundamente religiosa. Tudo bem, não estamos falando sobre isso. Só que, às vezes, ela pode ter pensamentos obsessivos que parecem sem controle, fora do que ela tem como valor e como algo interno dela, certo? E isso causa muito medo. Ela sente sem controle. Entendeu? Algo nesse sentido. Eu tenho toque perfeccionista extremo, entendi. E isso vai gerando o quê? Vai gerando vergonha, vai gerando medo, vai gerando silêncio, porque a pessoa pensa, eu não vou contar isso.
Se eu contar, né, vai ser estranho, é melhor eu não contar. Então vai gerando esse tipo de situação, tá bom? MCEL, é muito ruim, pois é cansativo. Eu tô tentando muito lutar contra a minha própria mente. E é aquilo, né, se tiver muito difícil, de verdade, você precisa buscar acompanhamento profissional. Porque às vezes você fica esperando o tempo passar, às vezes você fica esperando lidar sozinho, só que esse lidar sozinho faz você sofrer ainda mais, sendo que existe um profissional da saúde mental que pode te ajudar. Então tem que tomar cuidado, porque de fato é muito cruel. É muito cruel. Yasmin, obrigada por me seguir. Yasmin Maria, seja bem-vinda, tá? Essas obsessões, elas não se concentram em aparecer uma vez só e pronto. Igual o pensamento intrusivo que a gente fala. Mas fica voltando o tempo todo. É o tempo todo. Fica aquela vozinha repetindo. E se eu pegar uma doença? E se eu esquecer de fazer alguma coisa e uma tragédia acontecer? E se eu fizer mal pra alguém sem perceber? E se? Então é um loop mental que desgasta demais. Rouba completamente sua energia e rouba completamente o seu foco. Eu tenho medo que não seja nada demais, mas eu escolho um dia pra limpar a casa e eu fico muito frustrada. Entendi, Lu. Eu não vi se você faz acompanhamento. Você tinha me respondido? Érica Lidiane. Obrigada por me seguir, Érica. Seja muito bem-vinda. É isso, gente. É um looping, tá? No cotidiano, a gente tá falando que alguém pode demorar horas por dia pra sair da cama, porque não consegue parar de conferir porta, janela, botão de fogão, horas para sair de casa, melhor dizendo. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Minha irmã tem. É forte, desgasta ela e a família não aceita tratamento. Eu vou falar sobre como o toque interfere aí as nossas relações. Eu achava que se eu contasse do toque eu perdia meus poderes, perdia o jogo. Faz sentido? Esse é muito específico, Tony. É muito específico. Achava que se você contasse eu perdia meus poderes e perdia o jogo. Mas que poderes são esses? Não entendi direito. Eu sofro com mexer na unha e os pensamentos que não param. Mel, Então, é isso que eu tô falando agora. Por causa disso, às vezes fico com medo de acontecer alguma coisa na rua com ela. Pode ser toque? Sueli, a gente só vai saber se existe um quadro de toque ou se não existe se você buscar ajuda, né? Não tem como a gente fazer diagnóstico em live, não tem como você fazer um autodiagnóstico. Então, se você se identifica, você vai lá, marca um psi, e aí com o psicólogo você fala o que você tá sentindo e junto com ele você consegue perceber, tá bom? Porque o que acontece? Se a gente parar pra pensar que esses pensamentos obsessivos, eles interferem de fato demais na sua vida, é algo que já é para levar em consideração. Porque, beleza, às vezes não é um quadro de toque, mas pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser algum outro sofrimento emocional, né? Pode ser algum outro sofrimento emocional. Eu vou fazer uma indicação de filme aqui pra vocês. Vocês já assistiram aquele filme chamado Toque Toque, que tinha na Netflix? É um filme muito bom. Quem já assistiu o filme Toque Toque? Ele é um filme muito bom, gente, para exemplificar exatamente o que a gente está falando aqui na live hoje. É um lugar em que várias pessoas com toque, elas vão procurar um doutor para conseguir tratar elas. Então, os personagens, cada personagem tem um toque diferente. Por exemplo, tem uma lá que tem esse da contaminação. Tem uma lá que tem o da simetria. Tem uma que tem de palavras repetitivas, que ela só consegue falar, por exemplo, falando 3 palavras, sabe? Então, por exemplo, quando ela vai falar alguma coisa, ela tem que repetir sempre 3 vezes a última palavra que ela disse. Por exemplo, ela vai falar: hoje o meu dia foi bom, 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 bom. Sabe assim? Aí ela vai falar: hoje eu vou estudar, 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 estudar. Tipo, ela só se comunica desse jeito, por conta do toque. Então esse filme é muito legal, tá? Procurem depois pra assistir, chama Toque Toque, é muito bom. Minha irmã quase bateu o carro por causa de um mosquito, ela tinha certeza que era dengue. Vocês estão vendo, gente, a diferença de uma coisa pra outra? É isso.
É exatamente isso. Kelly Manuel, muito obrigada por me seguir. Paty, a sua irmã, ela faz tratamento psicológico? Meu primo tem isso aí, de repetir uma palavra 3 vezes. Será que vem do toque ou vem de alguma outra coisa? Agora eu vou falar das compulsões do toque, tá bom? Sueli, a gente não usa o termo doença mental. Antes era utilizado o termo doença mental, mas hoje em dia a literatura reconhece, e a ciência também da psicologia reconhece, que a gente não usa mais o termo doença mental. A gente usa o termo condição psicológica, condição mental. Não existem doenças mentais, e sim transtornos psicológicos, condições mentais, psicológicas, certinho? Rafa, obrigada pelo Heart Me, muito obrigada. Inclusive, vou até jogar um baú para vocês poderem ativar o Heart Me. A hora que estiver acabando o tempo, alguém avisa pra mim, pra gente poder ativar aí o Heart Me. Eu faço todo mundo passar álcool quando chega em casa, ok. Pessoal, quem ainda não republicou, republica essa live pra gente poder levar ela pra mais e mais pessoas. Quem ainda não seguiu, segue aí se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de psicologia, gosta de saúde mental. Amanhã a gente vai falar sobre términos, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre separação e términos. Então, todo mundo que quiser assistir amanhã, já segue para não perder as próximas. E republiquem. Fica apertando na tela aqui, clica na opçãozinha amarelo republicar, fechou? Cássia, obrigada por me seguir. Samara Yumi, obrigada por me seguir. A LMD, muito obrigada. 10h30, gente, no horário de Brasília, às 10h30 vai ser a nossa live amanhã sobre términos. Então, se você não quiser perder, já segue. Mari, obrigada por me seguir, Mari. Marlúcia, o Emerson, obrigada. Quem mais? Muito obrigada por me abraçar, viu? Espero que vocês gostem muito da live aí. Fechou? Geisiele, obrigada por republicar. Leonardo, obrigada por seguir. Andresa, obrigada pela rosinha. Vamos falar agora das obsessões, então, tá bom? Obsessões, ou melhor, compulsões, desculpa, a gente já falou das obsessões. Vamos falar das compulsões. Antes, deixa eu ver o que vocês estão dizendo no chat. Te seguindo agora, obrigada, Sueli. Quando estou contando algo para alguém, fico repetindo o que já falei. Júlia, e você percebe que isso interfere na sua vida como um todo? O toque pode distorcer situações, exemplo, eu posso estar o tempo todo sentado, mas se o toque vem, pode fazer eu acreditar que fiz algo ruim. Sim, entra na obsessão, entra no pensamento obsessivo. Eu não me importo com bagunça se não estiver no meu momento, mas quando arrumo casa, tudo me incomoda. Aí já é mais específico, Esther, aí já é mais específico. Gente, para informações sobre atendimento, Freitas, obrigada por me seguir. Para informações sobre atendimento, basta você mandar uma mensagem aqui do lado do chat, nesse balãozinho amarelo, com essa setinha para cima. Eu coloquei algumas opções para vocês, ó. Então, vocês podem mandar como funciona a terapia, podem mandar se vocês querem participar do grupo, ou podem mandar sobre avaliação. Então, vocês escolhem qual opção faz mais sentido e você clica lá que você já cai na minha DM. Só clicar aqui nesse balãozinho. Lagona, obrigada por me seguir. Seja muito bem-vinda. Fechou? Pessoal, e as compulsões? Porque é o seguinte, se a gente tá falando que as obsessões, elas são a faísca do negócio, o baúzinho, boa, Vini. Pessoal, ó, o baú vai liberar, todo mundo abrindo o baú, clica no baú aqui pra mim, por gentileza. Clica no baú, a hora que vocês abrirem, pegarem e forem escolher um presente, manda esse coração laranja do lado do meu nome. Todo mundo aqui, por gentileza, ó, clica no baú, pega uma moeda e com a moeda clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Todo mundo que pegou o baú, vamos lá, galera? Só clicar no coração laranja aqui no Heart Me. Vejam se vocês conseguem ativar aí pra vocês serem notificados para as próximas lives. Lagona conseguiu, Flávia conseguiu, quem mais? Vamos nessa, todo mundo que pegou moedinha. Rosângela, obrigada. Tava vazio, Mari? As pessoas pegaram, então. Danúbia, obrigada. Andresa, obrigada pelo Heart Me também. Quem mais? Teve mais alguém? Pegou moedinha aí pra poder clicar no coraçãozinho laranja? Janaína, boa Jana. Ana Bia, obrigada pela rosinha.
O meu, as ações repetidas eram 4 em 4, 16, 64, 256 vezes e resetava meia-noite de volta para 4. Olha isso, gente. Isso é algo muito característico do TOC, né, Tony? E quando é desorganização extrema e bagunça, também é um transtorno? Isso é horrível. Não necessariamente tudo é um transtorno, gente. Tá? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que não necessariamente tudo que acontece na nossa vida vem de um transtorno. Às vezes pode vir de qualquer outra coisa relacionada. Então a gente só vai descobrir sobre isso, Lani, se você começar um acompanhamento psicológico. Toque de pensamentos ruins sempre são de pensamentos ruins, na real. Se eu não trancar a porta, alguém vai invadir. Se eu não desligar o fogão, a minha casa vai explodir. Se eu não fizer dessa ordem, isso aqui vai dar errado. Então é sempre ligado a algo ruim. Pessoal, as compulsões, elas são aquela tentativa de tirar um pouco dos pensamentos. O nosso DSM, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele traz o quê? Que as compulsões, elas são comportamentos repetitivos. Então, as obsessões são os pensamentos e as compulsões são os comportamentos. Eu vou lá e vou lavar as minhas mãos toda vez, eu vou lá e vou checar tudo certinho, eu vou lá e vou ficar organizando tudo, tá bom? Obrigada, Má, seja bem-vinda, obrigada pelo heart, pelo amo você. Pessoal, todo mundo seguindo a Psi Marcela de relacionamento aqui. Ela é minha amiga, minha colaboradora, faz um quadro junto comigo na terça-feira à noite, Papo de Psi. Então, todo mundo seguindo a Marcela aí, por gentileza, tá? Todo mundo segue ela, todo mundo segue aí o meu perfil também pra você não perder as lives. E vamos republicar, que eu sei que tem muitas pessoas que ainda não republicaram. Então, vamos todo mundo republicar. Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela, fechou? Érica, o tema da nossa live de hoje é toque, tá? Mas eu posso trazer numa próxima oportunidade esse tema que você pediu, tá bom? Só não vou falar agora porque senão ele não vai ter a ver com o nosso tema, tá bom? Então segue aí pra você poder assistir esse tema numa próxima vez, fechou? Então, gente, comportamento compulsivo é isso, tá? Comportamento compulsivo é isso. Tatá, obrigada por me seguir. Então, aquela coisa, ficar lavando a mão, ficar checando, ficar organizando. Exatamente, vai sair do assunto da live. Ou então alguns atos mentais. Então eu vou contar, eu vou repetir palavras e tudo mais. Então a pessoa, ela sente que ela precisa realizar tudo isso para ela conseguir aliviar a ansiedade dela. William, obrigada pelo tap aí, obrigada pelo apoio. No cotidiano, essa compulsão é um ritual, gente. Ficar lavando as mãos para não se contaminar, né? Que mais? Checar a porta, igual eu falei, não porque você esqueceu, mas porque a dúvida ela sempre fica voltando, então eu tenho que ficar indo lá. Então é como se a compulsão ela fosse uma forma de dizer assim, pronto, agora tá tudo sob controle, só que só por alguns segundos, depois isso já passa, né? Vai entrar muito do que o Tony disse no chat pra gente ali, algo nesse sentido, tá, gente? Obrigada aí pelos 17.8k de likes, muito obrigada. E o problema é qual? Quanto mais a compulsão é repetida, mais forte o ciclo fica. Vem o pensamento, você faz a compulsão, vem o pensamento, você faz a compulsão, e isso vai ficando cada vez mais forte. Então, beleza, vou imaginar que existe uma pessoa que fica lavando a mão 10 vezes por dia. 10 vezes, porque ela tem medo de contaminação. Beleza, a partir do momento que eu lavei a minha mão, isso gerou um alívio momentâneo. Mas logo depois a obsessão ela volta. Tem pessoas que machucam, que chegam a lavar tanto a mão que forma ferida. Tem gente que se machuca, gente, de tanto fazer a mesma coisa. E aí vai pedir outra rodada de lavagem. E assim vai. Então, aos pouquinhos, o que acontece? Esse comportamento, ele tá começando a tomar conta da vida da pessoa. Ela se machuca fisicamente, a mão resseca, cria ferida, sai sangue, gente. Nesse sentido, de tanta pessoa esfregar, entendeu? Então, vocês entendem o quão isso é algo que a gente deve muito levar em consideração? Raimundo, muito obrigada por me seguir, Raimundo, seja muito bem-vindo, tá? Então, assim, vocês já fizeram alguma coisa para vocês se sentirem seguros, mesmo sabendo que não era realmente necessário?
Não tô falando só pra quem tem toque, mas pra qualquer pessoa, só pra vocês entenderem. Quem aqui que tá assistindo a live já fez algo pra você se sentir segura, mesmo sabendo que não era realmente necessário fazer aquilo? Coloca um eu, quem já fez isso, né? Mesmo não tendo toque, mas como uma... Aqui. Como um jeito, ó. Eu como algo crocante. Eu, umas 15 coisas, eu. A Maria Rodrigues também colocou eu, tá vendo? Eu tenho mania de lavar as mãos toda hora que toque em algo. Como maçaneta de portas ou em algo. Olha só. É isso, gente. Porque assim, ó, existem essas compulsões que são visíveis. Né? Limpar, organizar, conferir. É visível. Mas também existem compulsões mentais que não são visíveis, que quase ninguém percebe. A pessoa, ela pode, por exemplo, ficar fazendo algo mentalmente, ficar repetindo frases na cabeça, ficar contando até números específicos na cabeça dela, certo? Ficar o tempo todo desse jeito. E isso é igualmente desgastante. Igualmente. Não necessariamente isso precisa aparecer de maneira externa, mesmo internamente isso é desgastante. Certinho? Por exemplo, alguém que quando vê uma imagem ruim, precisa repetir mentalmente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, várias vezes para conseguir se neutralizar. Vocês entenderam? Luana, obrigada por me seguir, né? E obrigada por compartilhar o vídeo da live, viu? Tá. Eu penso demais, 1000 coisas de uma vez, não consigo organizar meus pensamentos, chega a me dar dor de cabeça. Olha só, Paris, eu vou falar sobre o tratamento, porque não é assim que funciona. Não existe formulazinha mágica, não existe diquinha aí que a gente fale aqui e funcione pra você simples assim. Porque se fosse simples assim, o toque não seria tão complexo do jeito que ele é. Olha o tratamento que precisa ser feito. Antes de eu sair de casa, confiro várias vezes se eu desliguei as coisas. Azer, obrigada por me seguir. Simone, muito obrigada por me seguir também. Seja muito bem-vinda. Então, impacto no cotidiano é enorme. Uma tarefa simples, como sair de casa, vira um desafio por horas. Por horas. Certinho? Alguém que precisa apagar e acender a luz várias vezes até sentir que tá certo. Tá bom? Que não consegue comer até que os talheres, por exemplo, estejam posicionados de uma maneira exata. Vocês entenderam? Fernanda Santos, muito obrigada por me seguir, viu? Seja bem-vinda. Então é isso. Vamos lá. É você demorar mais do que você deveria para fazer algo simples. Porque a sua cabecinha não para de pedir só mais uma vez, sabe? E não lembrar quando a pessoa acabou de falar algo. Francisca, não chegou o restante da sua mensagem. Não chegou. A Marcela respondeu o Tony aí. Obrigada, Má, por me ajudar. Marise dos Santos, obrigada por me seguir. Eu estou ouvindo barulho no fundo. É que tem criança aqui, Thiago. Tem uma escola aqui na frente. Aí as crianças eu acho que estão no intervalo. Você vai escutar muitos barulhos, gritarias de crianças, porque elas têm aula de manhã, né? E aí fica com barulho no fundo, tá? Agora a gente precisa entender sobre o ciclo. Qual ciclo? Obsessão, ansiedade e compulsão. Porque pra gente entender o toque, a gente precisa entender o ciclo que vem. Começa como uma obsessão, igual eu expliquei pra vocês. Essa obsessão gera uma ansiedade muito grande, muito intensa, que a pessoa não consegue suportar. E vem a compulsão. É sempre esse ciclo. Vem a obsessão, gera uma ansiedade muito grande que eu não consigo suportar. E aí eu preciso fazer uma compulsão. E quando eu faço esse comportamento compulsivo, isso gera um alívio momentâneo. Só que o alívio dura pouco. Beleza? Naldo, respondo. Deixa eu ver o que você mandou aqui. A pessoa deixa de fazer uma coisa e vem um pensamento de fazer de novo para poder deixar. É isso, Naldo, é isso. Isso nunca se alivia. Você pensa uma coisa, pensamento obsessivo, gera essa ansiedade muito grande e vem o pensamento de fazer de novo. E aí esse ciclo recomeça. Logo após a obsessão ir embora, ela vem mais forte e aí o ciclo volta. Vai embora, ela vem mais forte e o ciclo volta. Sempre assim. Parece que você tá preso numa roda que nunca para de ficar girando, né? Tipo isso. E isso se repete dezenas ou às vezes até centenas de vezes por dia.
Gente, é algo nesse nível, tá? O resultado é um dia inteirinho gasto em rituais, entendeu? Que drenaram sua energia, que drenaram o seu tempo e que drenaram também a sua esperança, né? Se a gente parar pra pensar. Eu tinha que contar os goles de águas antes de dormir todas as noites. Olha só, um exemplo da Neia. Tá vendo? É isso. É isso. E Neia, eu não sei se acontece com você, mas muitas pessoas que possuem esse tipo de transtorno obsessivo-compulsivo, você fica com uma sensação de impotência, né? Porque você sabe que os pensamentos e os comportamentos, eles são exagerados. Você sabe que você não precisaria contar os goles de água antes de dormir, mas você consegue parar? Não consegue. Você não consegue. Então, eu estar consciente de que isso não precisava, vamos dizer assim, faz você ficar com mais dor, porque você se sente refém da sua mente, né? Falaram aqui no chat, eu me sinto refém, é uma luta interna, parece que eu tô presa na minha própria mente, sabe? A obsessão sufocando, a compulsão exigindo ser feita, e isso cansa, é cansativo. Muitas vezes as pessoas não entendem também. Sufoca, exatamente, Kênia. Exatamente. As pessoas não entendem também. Esses pensamentos são errados, né? E não tem que obedecer. Exato, Naldo. Mas mesmo você sabendo que não tem que obedecer, mesmo assim você acaba obedecendo, né? Vocês acham que quando a gente fala do toque, o toque ele tem mais impacto na nossa mente ou no nosso corpo? Qual que é a opinião de vocês? Coloquem nas carinhas aqui. Quem acha que o toque tem mais impacto na nossa mente, coloca sorriso. Quem acha que tem mais impacto no nosso corpo, coloca triste. Clica em cima da carinha aqui pra mim. Vamos contabilizar a opinião de vocês. E aí? Será que o toque, ele afeta mais a nossa mente, sorriso, ou o nosso corpo triste? Qual que é a opinião de vocês? Ou os dois? E aí? Ó, muitas pessoas colocaram a mente. Muitas pessoas colocaram a mente. Tá. Os dois, a Kênia colocou. Agora a gente vai falar um pouquinho das relações, tá, gente? Acho válido. Mas antes da gente ir para as relações, vou dar um tempinho para todo mundo que chegou agora, todo mundo que ainda não republicou, puder republicar essa live para mim. Vamos nessa antes da gente começar as relações. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarela. Então todo mundo que chegou depois, todo mundo que ainda não clicou na opção amarela, vamos todo mundo fazer isso para mim, por gentileza, ó. O Léo conseguiu, o Leonardo, obrigada Léo por republicar, seja muito bem-vindo. Quem mais consegue aí republicar? Vamos falar de relacionamento amoroso, familiar e social também, vamos falar, tá bom? Seguinte, vamos falar do toque no relacionamento amoroso, então? Vamos falar? Faço o tratamento de toque. Opa, peraí. Mas tá difícil evitar as repetições com medo de que algo aconteça. Tamires, o tratamento que você tá fazendo é tanto psiquiátrico quanto psicológico? Me conta, Tamires. Bom dia, Léo. Seja bem-vindo. Você tá fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico, Tamires? Sim ou não? Vamos falar então, gente. Seguinte. Nos relacionamentos amorosos. Gente, relacionamento amoroso, o toque, ele se infiltra, literalmente, de maneira extremamente sutil, só que bem dolorosa, tá? Quem sofre de obsessão ligada à dúvida, por exemplo, pode ter pensamento obsessivo de, assim, o tempo todo se a pessoa me ama ou não. Se ela me ama de verdade ou não, ou se ela me ama de volta ou não. Então, essa dúvida faz o casal ali, às vezes, né, a pessoa fica perguntando se o outro tá feliz, se o outro não tá feliz, certo? Você fica checando, você me ama mesmo? Tem certeza? Repete, o tempo todo, né? Então, mesmo o parceiro respondendo, beleza, em poucos minutos a pergunta volta na sua cabeça, poucos minutos, porque a obsessão, ela nunca vai se satisfazer. Entendeu? Então vocês viram como isso também interfere nas relações? Naldo, eu faço atendimento por uma plataforma chamada Google Meet.
Só que eu atendo os meus pacientes de tarde e à noite, certo? Então, se você quiser mais informações sobre atendimento, basta clicar aqui na opçãozinha em amarelo do lado do chat. Clica no balãozinho amarelo aqui, ó, escrito serviços, que você já consegue acessar. Outra coisa, ó, olha como impacta no relacionamento se a gente parar pra pensar nas compulsões. Bom dia, Anderson. Imagina alguém com obsessão de contaminação. Como que ela vai conseguir, tipo, beijar a outra pessoa? Como que ela vai conseguir abraçar? Como que ela vai conseguir dividir a cama? Porque se a gente parar pra pensar, se a pessoa ela tem obsessão por contaminação, ela pode ter um medo muito grande de germes em relação ao parceiro dela, não é? Agora, e quem tem... Ah, não vou falar não, porque senão vai cair a live. Eu ia falar, mas eu não vou falar, porque senão a live vai cair. Boa tarde, Mildred, seja bem-vinda. Mas acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Então, existe também essa obsessão, né? Então, assim, vocês acham que... Será que uma ansiedade que a gente sente atrapalha a forma como a gente se relaciona com alguém também? Sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Me contem. Centro Universitário aqui de São Paulo, Anderson. Eu me formei no final de 2022. Então, eu já faz 3 anos nessa caminhada aí como psicóloga, mas eu também sou neuropsi e eu também tenho foco nos transtornos de ansiedade e pânico. Certinho? Tenho essa especialização. Sim, né? Então, a ansiedade, ela de fato atrapalha a forma como a gente se relaciona com alguém. Existe também casos em que o toque, ele vai ter conflito direto nessa parte, gente, da verificação. Lembra que eu falei? Então, às vezes você vai sair de casa, um casal vai sair de casa, e se uma das pessoas tem toque, é aquilo. Ela vai ficar ali checando, lembra que eu falei da checagem? Isso vai influenciar. Ah, eu tenho um jantar, e aí também isso vai influenciar. Vocês entenderam? Então, não influencia só a vida da pessoa, mas da pessoa que tá junto com ela também. Fechou? É importante a gente entender. Na vida familiar, basicamente a mesma linha de raciocínio, né? Principalmente se você convive com outras pessoas na mesma casa. Tendo toque, isso fica mais complicado, né? As obsessões e tudo mais, na casa, a casa já vira uma tensão, né? Porque vamos supor, o filho já pede pra mãe ficar lavando a mão centenas de vezes, limpando centenas e centenas de vezes as superfícies que as pessoas da sua família convivem junto com você. Então isso também gera um peso aí, se a gente parar pra pensar. Gosto de manter as coisas no lugar e tudo em ordem, nada fora do lugar. Isso pode ser toque? Não necessariamente, Maria. Isso pode ser uma mania. Tá bom? Travou. Nossa, a internet tá péssima. Começou a travar. Vocês estão me ouvindo? Meu atendimento ontem também travou pra caramba. Ontem à noite. Eu tive que sair várias vezes do Google Meet e ficar entrando, porque minha internet travou. Não sei porquê, gente. A internet tá ruim esses dias aqui. Então tá. Então, igual eu falei, impacta na rotina e impacta na vida, então, real da pessoa aí. De fato. Beleza? Gente, então em todas as áreas da vida, tanto trabalho, quanto amizades, quanto relacionamento, vai ter essa mesma interferência que eu disse agora há pouco. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o tratamento. Vamos falar do tratamento para as pessoas que tiverem toque, estarem assistindo a live e poder saber que existe tratamento? Porque quando a gente fala de tratamento, é importante a gente lembrar que o toque, ele é complexo, né? Então, por exemplo, a TCC chega a ser uma das formas eficazes. Sempre vou falar da TCC porque é a minha abordagem, certinho? Na prática, Maria, obrigada pelas rosinhas. Na prática, a gente vai fazer um pouquinho da exposição gradual com a pessoa que tem o toque. Então, de forma gradual e acompanhada, a gente vai ter acesso a essas situações que provocam a obsessão e, ao mesmo tempo, a gente vai reduzir as compulsões. Então, vai ser um processo um pouco mais difícil, porque enfrentar a ansiedade sem recorrer ao ritual parece muito impossível no começo, mas a gente consegue, tá? Com muita paciência, com o tempo, o cérebro ele vai aprender que a catástrofe ela não vai aparecer igual você tá pensando. E aí, consequentemente, a ansiedade ela vai
diminuindo. EPR, extremamente importante. Sim, Átila, mesma coisa. Existe todo esse tratamento. Obrigada, Snoopy. Muito obrigada. Gostou? O que mais? A gente vai trabalhar as crenças também, gente. As crenças disfuncionais, aquela ideia de se eu não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Então a gente vai trabalhar em cima para desmistificar também essa ideia que tá tão instalada aí. E, gente, muitos casos do toque também vai precisar de acompanhamento por psiquiatra. Vai precisar. Principalmente quando os sintomas dessa ansiedade que a pessoa tá sentindo tá muito grave. Então vai precisar de acompanhamento psicólogo, psiquiatra. Fechou? Vai precisar. Na maioria dos casos é um trabalho conjunto. Beleza? Certinho? Gente, eu acredito que seja isso. Acredito que eu tenha conseguido explicar bem pra vocês aí sobre o nosso transtorno obsessivo compulsivo. Então agora eu vou abrir para dúvidas, não só dúvidas sobre toque, mas dúvidas sobre vários temas da psicologia. Fiquem à vontade agora para poder perguntar. Tá bom? Pra gente poder, então, já ir encerrando a live, se for o caso. Fechou? Porque o toque não tem muito eu ficar floreando. É basicamente isso, tá? Eu acho que daí eu vou ficar numa encheção de linguiça. Não vai adiantar nada. Mas acho que ficou bem claro, né? Então vamos lá, ó. Agora podem fazer perguntas aí, tanto do tema quanto fora dele, pra gente poder ir embora certinho. Fechou? O toque pode sumir e voltar do nada e a ansiedade pode piorar? Laguna, vai depender do seu tratamento também, viu? Vai depender do seu tratamento aí. Sobre o pânico, Mel. Bom, o pânico é aquilo, ele tá dentro dos transtornos de ansiedade, né? A pessoa ela tem um ataque repentino, com muitos sintomas ali associados, né, à ansiedade, mas de uma maneira muito mais intensa do que o normal. Pânico a gente trata em terapia, gente, não tem o que fazer. Pânico a gente trata em terapia, tá? E muito possivelmente também vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, mas primeiro é legal procurar um psicólogo. Se você tem o transtorno do pânico, se você tem ataques de pânico, você precisa buscar ajuda profissional. Beleza? Até porque isso traz um sofrimento enorme na vida da pessoa. Traumas podem influenciar para o toque, Jéssica? O toque, igual eu falei anteriormente, tem causas multifatoriais. Então pode vir de trauma, sim. Pode vir de fatores genéticos, pode vir de fatores ambientais, pode vir de experiências, e aí entra, né, os traumas. Então sim, pode vir, mas não necessariamente há uma regra, que se eu sofri um trauma, eu vou desenvolver um toque. Não é uma regra, tá bom? Dizer a mim mesmo que não é real esse pensamento virou um modo de neutralizar em um novo ritual. Lucas, ó, é porque você deve ter tentado fazer esse tipo de intervenção sozinho, né? Você faz... Quem que te deu esse tipo de intervenção? É você ou você tá em acompanhamento com uma psicóloga? Ou um psicólogo? Porque assim, ó, acompanhamento com psicólogo vai ser mais fácil, tá? Pra você não cair justamente nessa cilada. Certinho? Piora sob o estresse, sim, sim. Hormônio do cortisol aí, tudo, com toda certeza. Não só o toque, mas vários outros transtornos, né? Vários outros. Se a gente tá falando da ansiedade, vai ter interferência, é claro. Se a gente tá falando do pânico, vai ter interferência, é claro. Tá bom? Tudo. Bom dia, Clara, seja bem-vinda. Pessoal, obrigada a todo mundo que tá seguindo aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. O Rogério me seguiu, obrigada, Rogério. Alan da Silva, obrigada, Alan, por me seguir também. Seja muito bem-vindo. Todo mundo aí que gosta de assunto de psicologia, saúde mental, segue o perfil para não perder as lives. Essa semana a gente já falou sobre várias lives, sobre vários temas, melhor dizendo. Amanhã a gente vai falar sobre términos de relacionamento, separação de casamento e o luto simbólico que a gente passa depois de um término. Então, se você não quiser perder a live sobre términos, segue aí o perfil para você poder acompanhar essa live. Luana, muito obrigada por me seguir, Luana. Muito obrigada por seguir também. Quem mais? Teve aqui a Elizabeth. Elizabeth, muito obrigada por seguir também. Digo psiquiatra. Domingas, não chegou a sua mensagem. Boa tarde, Mariusa. Bom dia, na verdade, ainda, né? Ó, questão de medicação, eu não sou a melhor pessoa para dizer, porque eu não sou médica. Então, é sempre necessário a gente ter o entendimento do psiquiatra em relação a medicações,
tá? Inclusive, nem mandem nome de medicação no chat, que isso pode fazer com que a live caia. Então, tomem cuidado na hora de mandarem nome de medicação aqui, não mandem, tá bom? Não precisa falar da medicação, não. Beleza? Bom dia, Elizabeth. Seja bem-vinda. Ainda não fui ao psicólogo, é importante. Psicóloga me orientou e disse que não eram fatos esses pensamentos. Usei para neutralizar sem querer. Ah, tá. Lucas, mas você pode levar isso para ela então, né? Leva isso para ela, leva essa informação. Gilberto, muito obrigada por me seguir, Gilberto. Muito obrigada. É isso, pessoal. Então, vamos para as perguntinhas para a gente poder ir embora aí. Seguinte, vocês acham que a nossa sociedade, ela tá preparada para conseguir acolher as pessoas com toque? Quando a gente fala de pessoas com toque, a nossa sociedade entende essas pessoas? Consegue acolher essas pessoas? Sim ou não? Coloquem sim quem acha que sim, coloquem não quem acha que não. Eusivânia, muito obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. E aí, gente, sim ou não? E aí? Vocês acham que a sociedade ela tá preparada para acolher as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo? Sim ou não? Ó, o Caio disse que não, o Luiz colocou que não. Pamela, sou bipolar, você atende? Sim, eu faço atendimento do transtorno das pessoas que têm o transtorno afetivo bipolar, sim. Eu já atendi já, várias vezes, inclusive. Só no momento agora que eu não tô com nenhum, mas eu tô com alguns com border, com transtorno de personalidade. A maioria com ansiedade, porque eu tenho foco, né, no tratamento de transtornos de ansiedade e pânico. E tenho também, que mais? Nossa, vários aí, mas transtorno afetivo bipolar, pego esses casos, mas não tô atendendo agora. Janaína, existe ainda muito preconceito. E será que o toque, ele limita mais a vida pela condição ou pelo preconceito em torno do toque? E aí? O que será que limita mais? Será que é a condição de fato do toque ou é o preconceito da sociedade, né? Quem acha que a vida pela condição manda condição? Quem acha que é pela sociedade manda sociedade? Vamos colocar sociedade aqui. Deixa eu ver a opinião de vocês. Não consigo me concentrar para estudar, começo e não termino algumas coisas. Pode ser TDA? Não, pode ser TDAH? Não necessariamente é TDAH, beleza? Não necessariamente, tá? Às vezes a gente precisa ver se até não é uma falta de, por exemplo, organização, se não é uma questão de foco e concentração de fato. Então, nem tudo existe um transtorno relacionado. Se você tá com esse tipo de dificuldade, no caso, Adriana, é legal você buscar ajuda profissional. Se você for no psicólogo e levar a sua demanda, o psicólogo pode te ajudar, se for o caso, tá bom? Mas não necessariamente pode ser TDAH. Pode ser que sim, mas pode ser que não tenha nada a ver. Fechou? Pessoal, bom, é isso então, tá? Encerramos aqui mais um dia de live, fechou? Pra quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube, essa live vai pro YouTube também. Então, se você quiser assistir depois, vai lá no YouTube e coloca Rafaela Duarte, neuropsicóloga, que você consegue se inscrever e assistir os temas da semana. Deixa eu mostrar pra vocês, inclusive, ó. Só procurar aqui, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Eu já joguei alguns vídeos, eu já joguei sobre depressão, eu já joguei sobre dependência emocional, sobre pensamentos intrusivos, diferenças entre TDAH e TEA. Então, se você quiser assistir essas lives dessa semana, que você ainda não assistiu, clica, ou melhor, procura lá esse nomezinho aqui, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, que aí você vai ser notificado aqui, ó, no sininho, quando eu jogar uma live nova. Combinado? Certinho. E sigam aí o perfil para não perder a live de amanhã, fechou? Amanhã a gente vai, então, falar sobre términos. A gente vai falar sobre términos, separação e o luto simbólico que isso envolve. Combinado? Inclusive, obrigada, gente, pelos 29.4k de likes. Muito obrigada quem ficou aí até o final. Nos vemos, então, amanhã, fechou? Amanhã às 10h30 a gente se vê. E que mais? E sigam o perfil aí pra não perder as próximas lives, certinho? Acho que somos 20k, hein? Se eu não me engano, eu acho que conseguimos bater também 20k de seguidores, gente. Muito bom. Conseguimos, tem que ter comemoração. Simone, obrigada por me seguir.
Gente, é isso, tá? Um beijo pra vocês, se cuidem. Vou aproveitar pra gravar um vídeo aqui sobre ansiedade. Então, se você quiser assistir um vídeo sobre ansiedade, aparece aí, assiste. E nos vemos, então, amanhã às 10h30 no horário de Brasília, tá bom? Beijo, gente, se cuidem, viu? Até mais, até amanhã.